Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez estamos entrando nas terceiras classes, tá? Acredito que daqui a um mês e meio já chegue para os nossos servidores, todas não, né? Perdão, as 6 primeiras terceiras classes, né? Então as 6 classes iniciais vão receber as suas classes estendidas, que seriam as terceiras classes. E as outras vão receber, assim como a gente recebeu as outras classes, vindo como banner, como um evento. Espero que eles acelerem esse processo igual aconteceu com as últimas 4 transclasses, seria ótimo, porque daí em pouco tempo todo mundo está jogando com a classe que quer jogar. Mas hoje vamos falar de quê? Vamos falar de mecânico. Por que mecânico, anime? Porque é a classe que eu jogava no CIA, então faz muito mais sentido começar pela classe que eu já tenho, né? Estou usando a minha conta, tá? E a gente vai falar, a minha ideia é abordar as 3 principais builds, que seria Madogear, Kart e Torreta, né? É uma mistura ali de Torreta com alto ataque, ok? São 3 builds bem interessantes, tá? É uma classe muito legal de jogar, vocês vão gostar, uma classe forte, solo MVP, é bom PVM, é bom PVP, é difícil no PVP, mas para quem gosta desse tipo de jogabilidade vai curtir bastante, fora que ele tem esse visual estiloso, né? Então antes que eu me esqueça, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, como eu estava dizendo, essa é a minha conta do CIA. O que eu posso falar aqui brevemente dessa conta? Essa conta, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ela já é level 120, tá? Uma conta que fez a progressão certinha. Eu joguei ele quase 11 meses sem falhar, progressão certinha mesmo do personagem, então é uma conta que está mais forte. Eu tô aqui com 523 de power, tô com bons refinos, tá? É uma conta que, apesar de ter um power alto, assim, baseado comparando com o nosso, ainda é uma conta até que mediana, eu diria que uma conta low spender, tá? Lá no CIA. Mas é uma conta muito legal, consigo mostrar bem o potencial das classes e espero que vocês gostem, tá? E antes que eu me esqueça, eu vou fazer um cortezinho rápido aqui para trazer uma novidade da App Gallery e a gente já volta a falar das terceiras classes e do mecânico. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses 2 instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante, porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que
qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origins. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo não, que eu quero ver se eu consigo ser bem assertivo com o tempo desse vídeo. O ideal era que eu conseguisse ali na casa dos 30 minutos, mas eu acho que a gente vai chegar em uns 40, mas eu quero tentar deixar as coisas bem claras aqui e vou colocar na timeline certinho cada build em qual tempo, porque daí ajuda vocês a encontrarem e a voltar no vídeo se precisar para conseguir essas informações novamente. Bom, o que eu posso falar aqui de forma genérica antes de pular para cada build individualmente? Deixa eu ver, estou usando aqui um preset de penas PVE e essa vai ser o preset que eu vou usar para todas as builds aqui mostradas nesse vídeo. Lembrando que a build de Madogir é uma build PVP, então para essa build você vai ter que montar uma configuração de penas PVP, não se esqueçam disso, mas para facilitar aqui o vídeo eu estou colocando um preset PVM nas penas. Minhas status diria que estão boas, tá? Não tão ruins não. Já tem um tempo que eu parei de jogar aqui, mas até onde eu fui elas estão legais. Inclusive chegou algumas novas. Opa, cadê? Aqui, ó. 3 estátuas novas, tá? Então pretendo fazer um vídeo para falar dessas diferenças de tudo que vai chegar na terceira classe, além das classes, entendeu? Porque é muita coisa e aí fica difícil de vocês entenderem todos os conceitos. Então vou falar aqui, vou mostrar o Nexus, como é que eu estou usando aqui também, um preset PVM, repara que focado aqui em redução de PVM, focado em dano PVM. Não vou me dar muita ênfase ao Nexus aqui agora, basta vocês saberem que eu estou usando o preset de PVM aqui, tá? Já tenho todas as skills liberadas da minha classe, tá? Pelo menos as principais para usar e para fazer essa build, mas como eu falei agora há pouco, vou trazer um vídeo falando só dessas diferenças. Estou usando aqui no Nebula um preset de PVM também, mesma coisa, e mesma coisa, vou trazer um vídeo para vocês falando só dessas diferenças. De sigil, estou usando uma sigil genérica nesse vídeo. Estou usando sigil genérica da classe, que seria a Juggernaut, porque quando ele casta o Cart Burst, por 15 segundos a gente tem um debuff, né, que o Cart Burst ganha um cooldown, mas por 15 segundos a gente ganha Move Speed adicional e redução de dano e aim damage, dano físico e dano mágico. Então, e daí tem um plus aqui que seria a cada inimigo que a gente derrota, a gente ganha 4 segundos adicionais, e isso aí pode ser estacado até 8 vezes, tá? De runa aqui, né, de sigil, eu estou usando a Starfall, a Berserk, a Meteoro, a Impale, e estou usando uma Primal. Lembrando que se você for para o PVP, você vai precisar colocar
sigil de PVP, né? Então essa parte é muito relativo, cada conta vai estar em um momento diferente, e eu acho que importante eu trazer aqui para vocês como eu estou usando no teste, mas lembrem de fazer os seus ajustes finos, beleza? Quando vocês forem mudar para mecânico e forem preparar as builds. Bom, de carta aqui, o que eu estou usando? Eu estou usando algumas cartinhas e eu vou manter as mesmas cartas. Estou usando 2 Karates, tá? Estou usando aqui 2 Angelings, estou usando 2 cartas de dano em grande, estou usando aqui dano em Hydra, dano em Minouros. Todas as builds aceitam carta racial, carta de tamanho, carta de elemento, tá? Então isso é muito bom. Aqui na armadura eu estou usando uma marquezinha, na capa estou usando 2 Hydrics, na bota estou usando 2 Verites, não tem muito segredo aqui. Estou usando 2 Obaron, coisa que é muito real já para o nosso servidor. Estou usando aqui também uma Marine Sphere e uma Greatest General. Então aqui eu vou pegar aqui um bônus de ataque. Aqui vai me dar um pouquinho de PDI, um pouco de ataque flat. Vou ter essa Magnum Break, né, que aumenta 20%, aumenta 30% o dano Fire. Então é legal também, dependendo da situação que a gente tiver, tá? Você pode mudar essas cartas conforme a sua necessidade. Aqui na capa, na back eu estou usando 2 Deviling Puppet. Aqui na armadura eu estou usando essa cartinha aqui que eu peguei das cartinhas da Aether. Então basicamente é isso, de forma genérica. Ah, esqueci de falar, estou usando o set da Season 3, tá? Esse aqui é o set da Season 3, atualmente estamos na Season 2 no nosso servidor. Nada muda, tá? A gente, mesmo conceito ali da Nightmare 1, 2, muda que o set fica um pouquinho melhor, igual aconteceu com o set da Season 2. Estou usando o combo de acessório do level 105, tá? É bem legal esse acessório. Ele... Um você dropa do Dragão Mutante, o outro você dropa do SK, tá bom? Hoje você já consegue farmar o SK no nosso servidor. O Dragão Mutante ainda não chegou, acredito que no próximo update eles já coloquem pra gente. Deixa eu ver o que mais. Falamos aqui de acessórios, de cartas. Eu não vou falar de gacha, porque gacha é muito relativo. Cada um vai ter um. Mas esse banner aqui, ó, do coelho, do Bunny, é um gacha muito legal, porque nessa armadura começa a ser introduzido pra gente o conceito de skill damage. Entendeu? A gente já tem, né, dos acessórios, mas a gente ainda não conseguia pegar isso em gacha. Com a chegada desse gacha aqui, a gente já consegue. Então, estou usando esses gachas aqui. Acho ele bem bom. E vamos seguir para o vídeo. Beleza? Agora eu acho que a gente já vai para as coisas individuais de cada classe, né? De cada build, perdão. Bom, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos começar falando da build de kart, depois da de FAL aqui, né? Da de torreta. E por último a gente vai para o Madogir, que seria a build ali mais para o PVP. Então deixa eu mudar aqui para o preset de carrinho. Eu já botei aqui food de melee damage e food de STR. Estou usando conversor de fogo, ok. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que daqui não tem mais nada. Daqui é a gente pular para o centro de treinamento e fazer alguns testes direto no dummy. Bom, como é que a gente pode configurar o dummy aqui? Vamos simular como se fosse um Orc Hero aqui, beleza? Acho que tá de boa. Uma coisa que eu não mostrei para vocês foi o preset. Calma, tem algumas coisas que eu preciso fazer.
Falei que eu não ia falar da Nebula, mas eu preciso ajustar o Nebula para o preset de kart. Então eu vou precisar sair aqui, vou vir aqui no Nebula, repara que está aqui na seleção de Mado Guia, eu vou clicar nesse botão de Reset e eu vou para a build de Ultimate Kart. Tá? Repara que são 5 níveis, esse nível eu não consegui ainda desbloquear, porque você paga com bastante coisa para aumentar esses levels. Então repara, eu gastei aqui 128, ele subiu um pouquinho, eu tenho que chegar até o level 100 para liberar tudo. Eu acho que nem se eu selecionar tudo, ó, eu consigo chegar nesse level 100 ainda. Por isso que é muito importante fazer progressão semanal do boneco, porque toda aquela sobra de recurso, quando chegar aqui no Nebula, vai virar level, né? Você vai liberar esses tiers aqui. Esses tiers são muito fortes. Então, o tier do Ultimate Kart, ele, level 20, ele gera uma carga adicional de thermal, energia térmica aqui, né? Quando a gente carta isso aqui também, ele gera outra carga extra. Essa skill aqui é uma skill que a gente casta, então o tempo dela, quando ela expira, a gente continua com um pouquinho de energia termal. Já no 60 a gente começa de fato a ter um acréscimo de dano. Esse 60 aqui ele é muito forte, você aumenta em 50% o dano das lavas que você, do chão ali que você vai criar quando você está jogando nessa build. E o level 80 também ele estende a duração do buff do Overheat. Então vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Já mudei para Ultimate, então beleza. Aproveitar que eu estou aqui fora, deixa eu tentar mostrar aqui como que eu estou usando. Meus status estão desse jeito, tá? 99 de força, 84 de age, 75 de int. Por que int, anime? Porque eu estou usando 7 de SP. E um pouquinho de luck, porque nessa build eu jogo umas torretas, apesar do foco não ser a torreta vai critar, então vai dar um daninho extra ali. Ok? De skill. Não, skill eu não vou mostrar por aqui não. Da skill eu vou mostrar por aqui, porque fica mais fácil depois de vocês printarem. Então, ó, primeira job está assim, ok? Segunda job está assim, ok? Repara que aqui, apesar de eu ter colocado tudo no full, nem vai precisar, porque na terceira classe eu vou mostrar ali para vocês. A maior parte dessas skills aqui, elas sobram. Então, o que a gente usa disso aqui de fato? O Kart Burst, esse peso aqui porque é passivo, né? E a skill de quebrar, se você for para um cenário ali mais PVP, tá? O resto, esse aqui mesmo você não vai castar, e os outros não faz sentido para essa build. Então, por quê? Porque quando a gente chega aqui na terceira classe, beleza, ó, o que eu coloquei? Coloquei aqui o Thermal no level 5, o Kart Smash no level 10, essa é a nossa skill que a gente vai causar dano. Repara que essa skill, o cooldown dela é baseado na sua age, então não na sua age, né? É na sua velocidade de ataque. Então, para essa build, sim, você precisa de 500% de velocidade de ataque. Tem esse kart spurt aqui, tá? Você monta num carrinho e você monta no seu carrinho e atinge o alvo. Mas por que você não precisa se preocupar muito com esses buffs aqui, essas coisas aqui no level máximo? Porque essa skill que todas as terceiras classes têm, ela centraliza em uma única skill e melhora, tá? Várias skills da sua classe. Então, nesse caso, eu vou ganhar, quando eu castar ela, eu vou ganhar level 6 de Overthrust máximo, vou ganhar level 1 de Kart Burst, e também vou passar, né, para todo mundo da party, Adrenaline level 6, Power Thrust level 6 e Weapon Perfection level 5, tá? Então, assim, essa skill aqui facilitou de... Nossa, terceira classe valeu, só nisso aqui já valeu, tá? Mas, continuando aqui nossa build, eu tenho aqui o Overheat, tá? Que quando eu ativo ele, eu ganho um, um, baita bônus de Physical Damage, tá bom?
E temos aqui o campo magnético também, que sobra um pontinho, então é bom ter aqui, porque às vezes é situacional para a gente usar. Outra skill que eu coloquei aqui foi o Fall Turret, level 10. Tá? Repara que, como eu falei, isso aqui causa um dano legal, mas não é o foco da build. E a gente tem uma build só para isso. Tem o Overclock também, que é legal. Quando a gente ativa, além de eu ganhar essa energia termal, eu ganho um plus de Physical Damage percent. E de skill, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar do preset para vocês. Antes da gente entrar lá, cadê? Tantã. Verus, eu estou usando essas Verus e eu estou usando essa para todas. Essa Holy Light Shield Fire Weapon ficou muito boa, tá? Porque a maior parte do nosso dano é de Fire, então aqui vai adicionar 20% de dano de Fire. Essa Holy Light Shield é muito boa, ela aumenta em 10% o seu dano enquanto você tiver com esse shield. E você também ganha um shield que quando você perde esse shield, você ganha redução de dano e tudo mais. E depois de 15 segundos, ele recupera esse shield. Então é muito bom. Estou usando uma Momentum. O que essa Momentum faz? Basicamente, ela aumenta 5 stacks. Ela aumenta a minha velocidade de ataque em 5%. Como a build é uma build dependente de 500% de velocidade de ataque, não tem para onde eu fugir. Anime, o que seria melhor? Uma Momentum com essa outra skill que você está usando? Não, eu acho que se eu tivesse uma Momentum aqui com aquela Aftershock que te dá crítico, seria muito interessante. Ou então se tivesse uma Core 10 seria muito boa também. No momento eu estou usando basicamente essa aqui full. Estou usando a Momentum, a segunda linha dessa aqui, e estou usando a Core Overload dessa linha aqui. Tá? É a melhor composição que eu consegui atualmente. O Nebula eu estou usando, eu mostrei para vocês, mas eu vou passar aqui também. A Sigils eu já tinha mostrado também, mas vou mostrar aqui mais uma vez. Estou usando aqui as peninhas de PV que eu tinha mostrado. Equipamentos de montaria é uma coisa que eu não aprofundei muito ainda, tá? Então vou trazer junto para vocês com o vídeo falando de tudo que vai vir na terceira classe, ok? Então, por enquanto é isso. Falamos de Verus, falamos de atributo, falamos de skill. E agora vamos testar o dano, né? E o dano é legal também. Então vamos voltar para o nosso dummy ali, né? Para a gente fazer nossos testes. Cadê? Vamos configurar aqui como é que era. Era Terra Grande Demiuma. É isso. Beleza. Vou usar um buff. Uma coisa que eu não mostrei para vocês foi a configuração do alto. Repara que no alto só deixa essas 3 skills. Então isso quer dizer que não. Melhor a gente colocar mais uma skillzinha aqui no alto, que é muito boa, que é essa Overclock aqui. Então a gente vai jogar o nosso dano para cá, vou deixar over aqui, vou deixar esse aqui. Acho que isso está legal. A gente pode deixar também o overhead aqui. Eu controlava essas coisas na mão, mas dá para a gente manter isso no nosso servidor no alto. Acho que tranquilão. Bom, já vou deixar bufado aqui. Estou usando o conversor, como eu falei, isso pega em aceita conversor, né? E alguma parte do dano já é forçado fogo. Do set divino aqui, né? Do set da Nightmare, estou usando o Master of Magic. E para arma, eu estou com a arma errada. É essa arma aqui, ó, Octopus Axe. Vai ser a que mais vai causar dano nesta configuração aqui, nesta build de carrinho. Então essa é um machado que a gente já usa hoje, tá? Já o pessoal da Season 2, Season 1 já tem esse machado. E é isso. Vamos testar aqui agora. Vamos parar de enrolação. E já vou colocar aqui para bater. Repara que ele vai castar, conforme ele vai batendo, ele vai fazer
essa aqui é aquela poça de lava que eu falei. Ele causa muito dano. Tá? É um dano muito alto mesmo. Se você olhar aqui pro DPS, é uma coisa bizarra. Tá? Vamos analisar aqui o nosso Attack Speed. Não tá batendo os 500%. E já tá causando um dano muito bom. Então, qual que é a minha sugestão? Atinjam os 500%, tá? A gente precisa bater os 500%. Então daqui o que daria para fazer? Daria para tirar um pouquinho de int, colocar aqui em age, ou daria para tirar um pouco de crítico, né? Eu tô pegando aqui 66 de crítico tá bem baixo, né? Então esse crítico só é suficiente para bater em instância ou monstrinho normal, mas já é um dano extra. Repara que sobe muito crítico. E quando essa carga atinge o 100%, a gente casta a skill, né, o Overheart, e aí o dano entra um absurdo de dano. Para que aqui eu já estou passando dos 16, 17k, 18k de físico ataque, é muita coisa. Tá? Meu physical damage está beirando os 293%, é um absurdo. Por que está 293%? Porque ele pega os 65 do Overheart, aí ele pega mais 120. Ó, chegou em 318 agora, então ele castou mais uma skill, provavelmente 333. Provavelmente ele foi uma junção dessa skill aqui, ó, do Overheart, 65%, mais o Overclock, 15%, mais o bônus da skill do Nexus, que quando eu ativo isso eu ganho mais 120%. Então quando eu ativo o Overheart, ele além dos 65 tem mais 120, então são 185 a mais de físico ataque. É absurdo, é muito dano. Então aqui chegamos aqui em 2 minutos e meio de vídeo batendo. Não estou com os 500% de velocidade de ataque, tá? Então eu estou perdendo dano aqui. Era para eu estar batendo mais. Vou pausar. Pausei aqui o cálculo. Então repara que a gente chegou aqui em 151M de dano praticamente. Em DPS, né? Então é dano por segundo. 151M de dano por segundo. Com essa build aqui é muito forte, tá? Ela escala com encantamentos de melee ataque, com food de melee. Existe uma vertente que usa crítico nessa build e aí mistura ali um meio de torreta com kart, tá? Tem uma coisa mais híbrida. Aqui eu estou trazendo a build mais pura para vocês. Façam seus testes individuais. E é isso. Vamos sair daqui. Nossa, tá meio alto aqui esse negócio. Deixa eu abaixar um pouquinho. Bom, me empolguei ali. Bom, vamos lá. Agora a gente vai mudar para a build de torreta, tá? Então essa aqui é uma build mais alto ataque, batendo com a torreta. E essa aqui é uma build que vai usar os encantamentos de crítico. Então a primeira ali usou mais melee. Como eu te falei, a gente tem ali uma build que é uma mistura dessas duas, que algumas pessoas gostam. Eu não obtive bons resultados dessa build. E por conta disso, eu optei por usar a de melee damage. Bom, o que muda principalmente aqui? De carta de set não muda muito, mas de arma você pode testar a Octopus, ou você pode usar essa aqui, né, que é focada mais em velocidade de ataque, crítico, tá? Então, nesse caso, eu vou usar essa, mas lembrem de fazer um teste com a Octopus, porque esse é um excelente machado, ok? Então, você vai ter que ver o momento da sua classe, da sua conta. Então, como é que eu vou testar isso, anime? Você vai entrar no dummy, vai deixar ali 1 minuto batendo com uma arma, depois reseta, deixa mais 1 minuto batendo com outra arma, anota ali o DPS, o dano por segundo, vê qual que está batendo mais, vê qual que causou mais dano total ali. O dano total é meio difícil, então é melhor você olhar para o DPS. Aí tiver batendo mais é o que você vai usar no momento. Basicamente é isso.
Lembrando que para você abrir mão dessa arma, você tem que ter bastante crítico. Eu, no meu caso, não tenho a Aftershock. Então, eu preciso de mais crítico. Então, eu estou usando essa aqui por enquanto. Encantamento, como eu falei, crítico. Aqui está com melee boom. Vamos mudar para crítico. Cadê o crítico? Nossa, será que eu resetei? Não é possível. Tô sem melee boom aqui, né? Tô sem crítico nessa. Bom, beleza, então vou usar de melee, já que eu não tenho uma de crítico. Eu acho que aqui eu tenho crítico, ok. Então, beleza. Então, tô com 2 encantos de crítico. Aqui nesse caso a gente vai mudar. A gente vai usar a food de força e vai usar a food de crítico. Na verdade, opa, essa aqui não é de crítico, essa aqui. Na verdade, isso aqui vai ficar muito de conta para conta. Pode ser que a melee vai dê mais dano para você, pode ser que falte crítico. Então, se faltar crítico, você tem que aumentar seu dano crítico, não tem para onde fugir. Então, vamos aqui no tradicional. Estou usando a food de crítico e de força. Se tiver faltando velocidade de ataque, aí você pode mudar para a poçãozinha de age, ok? Mas deixa eu ver o que mais a gente pode falar dessa build aqui. O atributo dela muda um pouco, é força, age. Tem um pouquinho de int, estou usando 7 de SP e tenho mais luck, né? Porque essa build ela é focada para crítico. Aqui eu estou com 157 de crítico, estou só com 36. Se eu tivesse com mais um encanto, eu estaria liberando 50% de crit damage, ok? Vamos ver o que mais aqui que dá para mostrar dessa. O restante tá igual, Verus tá igual, então o que vai mudar basicamente é arma, skills e atributo. Atributo eu já mostrei para vocês, skill tá desse jeito aqui, primeira classe, segunda classe está desse jeito. Repara que aqui eu já nem coloquei topado, tá? Por quê? Porque como eu expliquei para vocês na primeira classe, ali na primeira build, a gente tem a skill. Aqui eu estou usando o Axe Boomerang, porque eu vou usar muito desse bônus aqui de 20% de ativar ele. Então essa build funciona muito bem com cartas que trigam coisas ou skills que trigam coisas, porque eu vou estar batendo ali no automático, entendeu? Eu vou estar dando ataque normal. Então, na terceira job, torreta no full. Esse aqui, FAL nível 1 mesmo. Estamos aqui com essa FAL Silver Snipe. Estamos também com a Full Total. Não sei falar esse trem aqui, mas é aquela skill que buffa com todas as skills. Estamos aqui com Foxfire também, entendeu? Então é uma buildzinha legal. Temos aqui o Overhead no level 9, porque ficou faltando pontinho. Precisei colocar um pontinho extra aqui. E agora vamos pular para o nosso teste. O que vai mudar aqui? Vou manter, para manter a consistência. Ali a gente fez 151M, né? Se eu não me engano, de DPS por segundo em 2 minutos. Então vamos tentar manter essa consistência. Eu estava com isso aqui ativado, estava com a lulinha. Vamos mudar aqui o dummy para terra, grande DM1, ok. Vamos subir isso aqui e vamos ligar no nosso. Vamos começar a bater. Repara que ele já está trigando o Axe Boomerang. Ele está colocando as torretas, está batendo, está castando o Overhead também. Repara que o dano é muito alto, ó. Cara, é um crítico bonito de se ver. Crita sem parar. Um dano bem legal também. Dano por segundo aqui. É uma build, é uma opção de build. Eu particularmente prefiro de carrinho o PvE, tá? Mas aí vai muito de conta. Às vezes a sua conta tem mais encantamento crítico. Então vai depender muito de conta para conta. Eu gosto mais daquele dano burst, mas tem quem curta muito a build de alto ataque. Eu sei disso porque
Eu trouxe vários vídeos de várias classes de auto-ataque e a galera gosta muito da build de auto-ataque. Aqui nessa build, como a arma, eu já estou quase pegando os 500 de velocidade de ataque. Aqui faltou um pontinho de ágil, né? Então dá para melhorar. Lembra que aqui é uma build de auto-ataque, então 500% de velocidade de ataque a gente precisa ter. Não tem para onde fugir. Esqueci de mostrar o meu alto. O meu alto está dessa forma aqui. Ok. Já estamos quase chegando ali nos 2 minutos. E essa é a buildzinha de alto ataque. Eu posso falar dela. Talvez ela funcione legal em algumas instâncias. E talvez ela funcione bem numa build de farm. Se você pegar e colocar no alto ataque o escudo boomerang, né? Você vai conseguir farmar legal, porque isso aqui pega no range de legal, aí vai ter as torretas, vai ter muita coisa, ele vai conseguir farmar muito bem, vai manter muito bem o farm, tá? Eu farmava com a build de carrinho mais torreta, mas você poderia fazer uma build só de farm ali com torreta e arremesso de machado, funcionaria muito bem também. Então, basicamente é isso. Eu vou pausar o dano aqui. Aqui repara que o nosso dano por segundo está ali na casa dos 21M. Tá um dano legal também. Bem legal. O que daria para melhorar nesse... Bom, deixa eu ver se eu consigo trocar o machado para a gente ver se o dano do outro machado melhora. O meu crítico cai consideravelmente. Minha áspide vai cair também, né? Então estamos aqui. Nossa, é muito rápido. Pegando um M praticamente. Tá. Tem hora que triga. Deixa eu ver se eu vou conseguir trocar aqui e ativar o outro machado. Armamente. Vamos ativar o Octopus aqui. Bora ver se esse dano melhora ou se esse dano cai. Vou deixar batendo aqui. Eu tenho que ligar, né? Senão não vai melhorar nunca. Aparentemente está subindo um pouquinho mais, mas vai ser muito relativo é muito situacional, porque aqui, ó, eu troquei de arma, eu perdi 50% praticamente de velocidade de ataque. Eu vou ter que compensar isso de alguma forma, então eu teria que mexer nessa build aqui, provavelmente tirar essa int, adicionar mais age, e aí pode ser que o dano se iguale. Crit damage caiu bem, o crit, a capacidade de critar também caiu bem. Acho que não vai funcionar muito bem, tá? Apesar do dano final ter aumentado aqui, isso aqui é um ambiente controlado. Na vida real, os monstros têm seus próprios pontos de defesa, o player tem seus próprios pontos, então é muito difícil de ser assertivo igual um teste no dano. Então, realmente, a não ser que você não tenha opção, utilize o machado aqui de crítico, porque vai dar melhor nessa build aqui, vai funcionar melhor. Bom, já falamos dessa aqui, agora a gente vai mudar para a última build, né? Que é a build de Madogir, uma build muito legal. Essa build, como eu expliquei no começo do vídeo, o foco dela é para a guerra, tá? Então, nunca testei no PvE, acho que ela não vai funcionar muito bem no PvE, tá? A gente tem opções muito boas aqui. Eu, particularmente, gosto dessa aqui, a build de carrinho. Temos uma versão aqui de alto ataque para quem curte também, que é a das torretas e alto ataque. E temos aqui a do Madogir, que é uma que eu acho muito legal, gosto bastante. Principalmente porque o visual do Madogir ficou top. Esse aqui ficou top demais. Mas vamos lá. O que muda
nessa build aqui? Primeira coisa, a gente não usa machado de 2 mãos, tá? Este machado aqui não é para essa classe. Esse aqui também não. Ah, anime, mas eu testei e dei dano. Não, beleza. Não falei que não incrementa o dano. Só falei que não é para essa build. Tá? Então, o que que muda? Então, a gente tem que vir aqui. Pegar aqui o nosso machado de uma mão. Equipar. E agora ficou muito bom, muito fácil fazer essa troca. Então tá suave para gravar vídeo. Qual que é a vantagem disso aqui? Sobrou um slot aqui, né? Então a gente pode vir aqui ou colocar um escudinho. Então funciona. Pô, jogar PVP, podendo usar ali uma carta sapo de taro, uma carta de redução, enfim, dano à distância, já é um plus. Porque quem não pode usar, quem é obrigado a usar arma de 2 mãos no PVP, sabe que é difícil. Difícil de ficar tanque. Então, essa é uma build PVP. Então, lembrem de mudar o seu Nexus para PVP. Tá? Aqui eu estou mostrando como PVE, mas essa build é a minha sugestão para PVP. Então, você teria que vir aqui, pegar os seus módulozinhos de PVP e trocar ou ter um preset próprio para PVP. Eu não tenho, ok? Então eu troco manualmente. O Nexus também. Vamos ter que voltar. Espera aí. Tá, eu vou terminar o Madogear e eu volto na build de torreta, porque ela vai ficar um pouco melhor. Por que, anime? Porque eu esqueci de mudar o Nebula. Então a gente vai voltar. Vamos focar aqui no Madogear. Depois a gente volta e testa de novo só ali o dummy, o teste dummy da build de torreta. Ok? Qual que é a arma que ele usa? A arma que ele usa aqui no Madogear é essa Wrench. Repara que ela é feita para as skills de flame e tudo, ok? A build de atributo, força, a gente está no PVP, então Vit, Int, coloquei um pouquinho de Luck aqui, porque Luck vai me acrescentar algumas coisas, e também como é PVP vai me dar um pouquinho de Crit Res e outras coisas, então é interessante. A build de skills ficou desse jeito. Aqui não tem muita diferença. Primeira job. Segunda job, mesma pegada. A gente vai ativar tudo. Transclasse aqui. O que a gente usa daqui de fato? Cart Burst. Este aqui de peso. E a skill de quebrar. O resto você pode distribuir do jeito que você quiser. Repara que aqui eu nem estou usando. E ainda assim eu vou pegar o Maximum Overthrust no level 6. Ok? Bom, como é que tá essa build aqui? Estou com essa skill aqui de todos os buffs. Estou com Neutral Barrier. Estou com campo magnético. Estou com esse Front Slide que ele se move para frente. Ele dá tipo um pulinho para frente. Ok, posso até mostrar para vocês. Aí você tem que ter a licença, né, de pilotagem aqui. Você tem que ter o Madogear, tá? Aí eu tenho um level 8 dessa skill aqui, que lembra muito o socão ali do outro Hag. Então ele dá um tiro, causa um dano legal. A gente tem esse Vulcan Arm, que é muito bom. Ele dá um dano forçado de fogo, mas é um dano muito forte. E foi buffada essa skill. Agora é em área, mas você escolhe ali a área que você quer atirar. Então é muito legal isso aqui. Temos esse Flame Launcher aqui, que também dá um dano forçado de fogo, um dano físico em área. Causa muito dano. E quando você ativa ele, você tem algumas coisas que trigam. Por exemplo, a sigil. Estou ficando sem voz. A sigil, ela não. A Juggernaut não é a sigil ideal para ela, tá? Por que não, anime? Vai funcionar?
vai funcionar, mas a gente tem uma sigil específica para essa classe, que é essa aqui, ó, para essa build, que é a Flame Tower. Essa sigil é nova, ok? É um pouquinho caro subir as duas para o level 36, eu sei, você teria que ter uma para PvE ali e a Flame Tower para jogar a guerra, ou então você só deixa a de guerra de PVP topada e ignora aquele pouquinho de dano ali que você vai perder de redução no PvE. Mas repara só, o que essa sigil topada vai fazer? Ela, quando você ativa o Flame Launcher, você já dá um debuff de move speed de 30% nos targets que você hitar por 2 segundos. O Flame Launcher ele ganha um acréscimo de range de dano à distância, né, para 9 metros, e também a área que ele bate também é bufada com essa sigil, então é muito interessante. Isso aqui estaca por 2 stacks e ela ignora a redução de fogo do inimigo. Então, sei lá, você pega um inimigo ali que tá usando 2 Jack topada, escudo da Valkyrie, você vai ignorar aquela redução de fire dele, entendeu? Não vai contar. Então o dano vai entrar muito bem. Esse aqui é muito legal. Deixa eu conferir se o Nebula ficou aqui. Tá certo, tá com o Madog Gear. Lembrando mais uma vez, essa é uma build para PVP, tá? Não, assim, tudo bem testar no PVP, não tem problema eu testar no PVE, mas é porque a gente tem 2 builds muito boas para o PVM. Então deixa essa aqui para o PVP que vocês vão curtir, tá? Mas sintam-se livres para fazer os testes que vocês acharem necessários. Bom, vamos lá. Eu mostrei as skills, mas eu não mostrei como é que tá aqui o meu manual e o meu alto, ok? Aqui no alto, repara que eu, além de ficar batendo, eu vou ficar quebrando também na guerra. Então a gente causa muito debuff, né? Então, ó, um dano sincero aqui, beleza? Que aqui é um ambiente controlado. Eu coloquei um monstro de terra tomando dano de fogo. E repara algumas coisas, ó. O Flame Tower ativou. Se eu não castar, o meu Madog Gear, ele se autodestrói, causando um dano em área. Então, o anime tá causando o mesmo dano em área? Tá causando. Eu vou chegar ali perto do dano para vocês verem. Vou parar de bater assim que ativar, ó. E aí eu vou deixar ele explodir, ó. Repara que ele usou autodestruição e ele castou, bateu em área a autodestruição dele. Tá? Vocês conseguem ver essa autodestruição aqui, ó. Quando ele usa autodestruição, ele causa dano neutro com 1200% de neutral physical damage em 10 inimigos que estiverem próximos, tá? E 2 skills muito boas de usar também. Essa classe aqui, essa build, como você bate mais a distância, você consegue ir mantendo o dano, mas também consegue, por exemplo, jogar um campo magnético de um lado, usar um Neutral Barrier no meio do mob. Então essas skills são muito boas. O Neutral Barrier, o que ele faz? Ele reduz um dano em área em 99% por 3 segundos. E se você tiver no Madog Gear, você ainda vai conseguir recuperar um pouco de HP por uma quantidade de tempo. O campo magnético vai infligir move speed menos 50% em 10 inimigos naquela área que você jogou. E é bem interessante. Então aqui, ó, ela causa, se eu não me engano, ela causa paralisia também, tá? Então uma vai causar stun, outra vai causar paralisia. Então é bem legal. Tem muita skill legal de controle de área. Vocês vão gostar demais de jogar. Eu acho muito massa. Eu acho o visual massa, a animação legal. Foi bufada essa classe. Essa build não era muito boa no PVP e ela foi bufada. Eu acredito que quando chegar pra gente já vai chegar essa versão.
Aqui eu estou usando agora o Flame Launcher. Ele repara que eu estou gastando, né, o meu superaquecimento, eu estou tacando fogo. Então aqui superaqueceu e eu estou tirando o fogo do Madogear aqui, né? E aí eu não perco o meu mecânico, não acontece a autodestruição. Então é bem interessante, você já continua na luta, batendo, causando um bom dano. E aí, lá, eu demorei, ele começou a castar, mas acabou. Ele explodiu. Lembrando que a gente tem sigil para isso, a gente consegue... A gente tem uma sigil que bufa essa distância, né? Então aqui eu estou batendo numa distância boa, mas imagina que a gente vai bater mais longe e vai pegar numa área maior de monstros. Então imagina que aqui tem um mob gigante de players. A gente está batendo aqui numa área e está pegando todos os players, porque a gente está usando também a sigil dessa build. Tá? É uma build bem interessante. Sem dúvida é a melhor versão que a gente tem para jogar guerra. E agora, por último, vamos voltar na build de torreta, porque eu esqueci de trocar Esqueci completamente de trocar o... Ih, não mudou? Por que não mudou? Deixa eu remover isso aqui, peraí. Equipa. Esqueci de trocar a nebula. Aí, agora foi. Então eu perdi muito dano. Então não ficou justo para a build da torreta eu mostrar sem a nebula. Então vamos voltar lá. Vamos ativar a nebula da torreta. Tá? Que me dá bastante bônus aqui também. Ó. Então vamos fazer aquela troca para foodzinha aqui de... Para food de crítico. Eu já falei dos equipamentos e tudo, então só vou ligar a arma. A gente vai dar um pulo no centro de treinamento e vamos fazer esse teste. Eles poderiam incrementar futuramente as mudanças do Nebula para o preset. Eu acho que até rola, tá? Para ser sincero. Deixa eu ver se dá pra gente comprar. Dá para comprar mais presets. Então dá para você ter um preset de FAL, um preset de kart, um preset de Madogear. Eu que estou usando um mais genérico aqui. Então ok. Então é isso. Agora o dano melhorou bem. Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar esse DPS. Deixa eu ver se está tudo certo. Não está tudo certo não. O que está faltando aqui? Está sem? Não. Acho que era só bug mesmo, na real. Ah, tá. Agora está mostrando aqui 450 de velocidade de ataque. Bom, o crítico está aqui, beleza. Ok. Repara que a gente pega um dano bom, um dano físico bom. A gente não tem aquele incremento, né, muito grande no Physical Damage. Quando ele ativa o Physical Damage, já sobe quando ele ativa o Overheat aqui. Tá, ele está juntando as energias térmicas. Então, olha lá, assim que ele ativar, vamos dar uma olhada aqui no nosso Physical Damage. Ele ganha um burst também, então fica muito legal, apesar de gastar mais rápido esse tempo. Não tem aquele burst do bônus do Nebula do carrinho, mas ainda assim o nosso DPS fica bem legal. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Essa classe, de todas as classes das 6 iniciais, sem dúvida é a classe que eu vou jogar, tá? Eu sei que tem a galera ali que adora o RK, porque o RK é muito forte e tudo mais. Ele é mesmo, mas eu consegui dar mais dano que muito RK nesse servidor aqui. Então eu vou seguir de mecha, tá? Infelizmente eu vou precisar sair do bioquímico, né? Porque
como só vem as 6 primeiras classes, não tem muito o que fazer. O bioquímico ainda não foi nem lançado no CIA, então vai ser uma das últimas classes a chegar no nosso servidor. Então até lá estarei jogando de mecânico. Bom, pessoal, por hoje é isso. Acabei chegando nos 50 minutos de vídeo, mas acredito que falamos de todas as classes, de todas as builds, então ficou um vídeo muito legal. Espero que vocês curtam, que vocês se divirtam com a classe, com o mecha e com as terceiras classes. Valeu!